Agora Meu querido, que loucura, a rapaz. gente chega lá. O negócio é esse, a gente consegue. O bom é que pelo menos aqui, o meu dando pau, você consegue tocar o barco tranquilo, Pronto, você está me escutando certo? bem aí, não é? Tá, vou tá, tô tranquilo. Pronto. Eu espero que as pessoas estejam ouvindo aí. Se estão ouvindo, eu agradeço se alguém escrever Não, aí que está tá, ouvindo e tudo ok tal. agora. Não, eu vou. Porque o problema é o meu mesmo, entendeu? O problema aqui é o meu, Amaral, entendeu? O meu é que tava travando. Certo, mas agora o meu parece que não está, então. Pra mim agora tá normal. Normal. Então eu vou prosseguir, Rafa. Eu vou seguindo aqui então. Vejam os senhores que nós estávamos falando quando houve uma trava no vídeo, nós precisamos parar. Eu não sei até onde os senhores ouviram o que eu havia falado antes, mas eu vou tentar repetir. Eu disse que eu conheci Isso. o Tampaco em 1964. Eu disse também que não é uma coisa criada por mim. E eu disse também que isso vem do Oriente de longas e longas datas e que um japonês, um oriental chamado Sakura Ozawa Niote, cujo nome que ele usava no Ocidente era o George Ozawa, esse senhor, ele divulgou a macrobiótica por diversas partes da Europa e dos Estados Unidos, e ele fez um trabalho voltado para a macrobiótica explicando sobre o sampaco. Ele era um grande conhecedor do sampaco. Eu conheci através de uma revista, já expliquei isso anteriormente, que era ou o Cruzeiro ou a Manchete do grupo Bloch, ou então da Fatos e Fotos, e lá dizia Sampaco na Segunda Avenida. O Kennedy foi assassinado em Dallas em novembro de 63, e o Kennedy era um extremo sampaco. Não só ele, como o clã da família dele. Vários morreram assassinados. O John morreu com a queda de helicóptero, como se fosse até uma saga. Fala-se até em saga, mas a maior parte deles, problema é sampaco mesmo. E então, eu já expliquei também no início o que é o sampaco, o Rafa ajudou também falando que é o olhar branco aqui, branco nas laterais, ou então quando o olho fica assim, ó, o branco lá em cima, que é o olhar do tipo Yang. É como aquele o que matou a Sharon Tate. Isso, Rafa, muito bem. É isso aí mesmo, Rafa. Então, o menino que matou a Sharon Tate com aquela colônia hippie, ele era um sapato do tipo Yang. E assim a minha vida prosseguiu, à medida que eu entendi e conheci esse assunto, eu fui estudando. E meu sonho era que eu não partisse desse planeta para um outro, para uma outra vida, sem deixar um legado, um conhecimento à humanidade de algo destrutivo. Eu sou Sampaco. Essa condição praticamente destruiu minha vida por muitos anos. E eu só estou vivo graças a ter tomado conhecimento disso. E numa certa hora eu passei a reagir dessa condição, quando eu pude reagir. Então, na década de 80, como eu disse, um familiar meu derrubou uma louça e eu perguntei o que era, perguntou que caiu a louça. O Sampaio ele tem uma característica, o celular ele derruba, quebra a tela do celular, mas se você estiver do lado dele e pergunta, o que foi isso aí, menino? Ah, meu celular caiu. Ele nunca assume as responsabilidades dele. Ele quer sempre jogar o problema para o outro, porque ele não tem culpa, ele não derrubou, ele vai continuar derrubando a vida inteira, até um dia que bate um carro e Deus ele guarde, morre ou coisa pior. Então, na década de 80, eu continuei prosseguindo. Já no ano, quando começou 2000, 2001, eu estava na Fazenda Boa Luz, em Aracaju. E eu estava na parte alta, onde tinha uma lona, tipo um circo, e lá tinha um rapaz, moreno, de olhos verdes, tipo um sertanejo com os olhos verdes, bem grande, bem sampaco. Ele estava cuidando de um animal que chama-se furão, ou então doninha. Ele é conhecido como furão, se não me falha a memória, doninha. Tem um focinho, eu acho que aquele menino do Fantástico, que é irmão do Schmidt, mostra até ele, o Tadeu Schmidt, que ele fica brincando quando um jogador fura a bola, ele fala furão e tal. E esse rapaz derrubou essa gaiola, foi gaiola para um lado, furão para o outro, água para o outro, o rapaz para o outro. Eu olhei para o olhar dele, tinha um rapaz, uma pessoa do meu lado, um familiar meu, olhou para mim e disse, esse aí é brabo, hein? E aí eu digo, meu Deus, isso eu tenho que dar um jeito nisso. Eu não posso continuar vendo a banda passar sem tomar atitudes. Ali, quando começam os bate-papos da UOL, bate-papo do IG, bate-papo da BOL,
Globo, eu comecei a entrar nesses bate-papos, era uma coisa muito sutil naquele início. E ali eu ficava trabalhando, mostrando às pessoas que existia isso. Alguns perguntavam, outros questionavam, mas não era o suficiente. O tempo foi passando. Em 2012, eu mandei um Twitter para a Sônia Abrão, do programa Tarde é Sua, sobre esse assunto. A Sônia se interessou um pouco e disse que talvez alguém me procurasse. Um dia um rapaz da produção me ligou, isso era em 2012, e disse que eu iria para lá. Coincidentemente, era maio de 2012, mas eu não fui desse ano. Por algum motivo, a direção do programa da Sônia parece que tinha tido uma troca na direção, não lembro agora. Em 2013, no mesmo período de maio, o mesmo rapaz me ligou e perguntou se eu podia ir. Eu fui para São Paulo. Nós fizemos uma pauta dia 5 de maio. Então, esse foi a minha primeira grande divulgação a nível de televisão foi a Sônia, a quem eu sou muito grato, ao Elias, o irmão dela. Eu fui muito bem recebido naquela rede, muito bem tratado, me respeitaram muito e fui tratado com todo carinho, com toda dignidade. O programa deu uma excelente audiência no dia 5 e assim as pessoas começaram a ligar e pedir, e um diretor me pediu para que eu voltasse se eu podia ficar em São Paulo e dormir para no dia 6 fazer uma nova pauta com maior duração. E assim foi feito, eu fiz. Eu saí de lá muito contente, muito feliz, muita gente me ligava, passando só de e-mail no dia do programa. Foram mais de 2.000 e-mails, muita telefonema, sabendo onde é que eu atendia, se eu cuidava e tal. Foi bem interessante. A partir daí eu me animei bastante. E aí comecei. Montei um site melhorzinho e fui indo, mas não era o suficiente. Em 2015, eu escrevi um livro, que foi a primeira edição dele. Fiz uma pequena quantidade para ver se o pessoal tinha aceitação. E em 2015, em março, novamente a Rede TV me convidou para que eu fosse falar da Suzane von Stoffen. A Suzane, na verdade, ela é uma pessoa que não é propriamente Sampaco. A Suzane tem características de sociopatia. Uma coisa. A Suzana von Richthofen, né? Sociopatia, a Suzane von Stoffen. E eu fiz uma pauta lá na Rede TV, bem interessante também, sobre a Suzane e mais outros artistas famosos e tal, que sempre esses programas de variedade trabalham muito com artistas famosos. E foi bem. Em Amaral, você estava falando comigo outro dia a respeito do Anderson Silva. Pois é, o Anderson é uma coisa extremamente interessante. Para quem não conhece, o Anderson Silva foi um dos maiores lutadores de MMA. E ele vencia todo mundo. Isso, esse garoto aí, esse Sampaco aí mesmo. E ele vencia todo mundo. Eu alertei muito, eu postei muito, eu mandei recados, eu fiz o que eu pude para alertá-lo. E é isso aí. Sampaco é isso aí, gente. É o Anderson Silva. Tá aí. Obrigado, Rafa. É bem isso aí. E aí o Anderson, lá em Las Vegas, ele infelizmente foi chutar a perna de um oponente, o oponente pôs o osso na frente, e ele quebrou a fíbula e a tíbia, foi um estrago na carreira dele, nunca mais ele foi o mesmo. Foi realmente um excelente lutador, mas ele era Sampaco. E infelizmente, o Sampaco, numa certa hora, o problema aparece. E você avisou várias vezes a ele, né? Hein? Avisou várias vezes para ele. E você avisou a ele várias vezes. Tem muito post, eu não sei se chegou até ele, eu mandei através de outros colegas dele, o que eu podia eu ia mandando. É a mesma coisa do presidente Bolsonaro, eu vou falar aqui, aproveitar, já falo. O presidente Bolsonaro tomou essa facada, tudo é Sampaco. O presidente, talvez o presidente não seja uma pessoa tão ruim quanto se faz, quanto se diz. Ele talvez conseguisse fazer um excelente governo. Gente, se tem alguém aí que conhece Bolsonaro, fala para ele que Amaral está falando isso aqui, que ele pode me questionar. O Flávio, o filho dele, é Sampaco. Outro dia, acho que machucou, estava até uma foto dele aí no Instagram dele machucado. O Bolsonaro, no Natal passado ou retrasado, tomou uma queda também, acho que no banheiro se machucou, tomou essa facada, faz bobagem por cima de bobagem, e a parte boa dele termina o Sampaco anulando. Falando besteira, de gripezinha, de não sei o quê. Ele podia ser um excelente presidente, agora tem que corrigir as honras do Sampaco dele. Não adianta ficar com mimimi. Ele é Sampaco, o Flávio Bolsonaro é Sampaco. E eu me bato nisso até a morte. Podem me prender, me gritar, fazer o que quiser. Ele é Sampaco, porque Sampaco... Agora, eu queria falar uma coisa interessantíssima também.
Tem artistas que, quando o programa vai ao ar, quando vai alguma coisa explicativa sobre o Sampaio, olha aí, o Flávio, isso aí. É isso aí, meu irmão. Sampaio, não tem conversa. É bobagem por cima de bobagem, infelizmente. Agora, quando eles ouvem falar, é porque eu tenho tanto assunto, Rafa, que eu acho que são umas 10 lives para dar, porque quando entra uma coisa, eu estou puxando outra. Você vê que você falou do ano, Não tem problema, não. O povo aí tá de boa. eu esqueci de falar da Miriam Leitão, e eu vou falar logo o nome. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Paciência. Não, o pessoal gosta. Esse pessoal é doido, mais doido que nós. Eu quero que vocês entendam, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui é para ajudar, para que não aconteça com seus familiares, para que você não chore lágrimas e derrame quando você pode dar jeito. Isso aí. Não tenha dúvida, o Bolsonaro é Sampaco. Entendeu? Agora, quando eles tomam conhecimento na mídia, seja no programa da Sônia, através de uma live, de outras coisas, eles tentam manter os olhos mais centrados, mas não adianta, porque a mente não foi corrigida. Eu tenho alguns casos interessantíssimos. Parece que o seu deu uma travadinha, Rafa. Eu não sei o meu. O pessoal está vendo aí? Eu não sei se estão vendo aí. Eu queria que... Voltou. Está vendo, Só Rafa? tá sem a cabeça. Levanta mais um pouquinho. Eu vou levantar, Rafa. É por causa da posição aqui que está... Não, isso, só levantar os... Isso aí. Show. Ficou na horizontal, de outra vez eu ponho ele na vertical. Então, o que é que acontece? Eu tenho casos aqui como a Miriam Leitão, um caso interessantíssimo, essa jornalista da Globo, uma pessoa competente, conhece muito de economia, maravilha. Obrigado aí, Tia G. Eu estou vendo aí que você está falando que está vendo. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então, o que é que acontece? A Miriam Leitão, por exemplo, é interessantíssima. A Miriam, eu postei alguma coisa sobre a Miriam bem lá atrás. E aí foi um tempo que o pessoal não estava gostando muito dela, reclamava muito dela e agredia muito. E eu sei que ela andou entrando nesse local para ver o que acontecia, porque eu botava a hashtag Miriam Leitão. Eu lhe diria que quase com 100% de certeza ela tomou conhecimento do Sampaio. E vou lhe explicar por que eu lhe digo isso. Eu tenho vários vídeos aí, se vocês buscarem no meu Instagram, bem lá para trás, acho que no TikTok tem alguma coisa, vocês vão encontrar ela conversando. Ela falava assim, por exemplo, a economia do país vai bem, mas porque ela rateava na fala. E eu digitei os rateios dela no vídeo dela, eu fiz isso. Depois, ela parece que mudou o óculos, botou o óculos ajuda a centralizar a pupila muito. Quem precisa de óculos, eu recomendo, use, que ajuda, claro. O olho é uma história, a mente é outra, vocês têm que caminhar para a direção da mente. O olho é importante. Muita gente fala, como é que eu vou? Não pega no olho com mão, não se pega em olho. Olho é mente, músculo da face, e você vai transacionando, negociando com sua mente para que seu olho estabilize a pupila. A coisa é esta. E aí, eu não sei se travou novamente, mas eu não sei se travou, Rafa. Alguém está ouvindo? Não, quando voltar é porque voltou. Maravilha. Quando aparecer... Então, o que é que acontece? A Miriam, depois, eu tenho comparação de vídeos dela do antes e do depois, onde ela já está bem mais centrada. Ela ainda faz, mas não mais como antes. Eu tenho um caso aqui da Xuxa, eu não tenho certeza, mas o que eu vou dizer é o seguinte, nós falamos em 2015 da Xuxa, dela e do esposo dela, do senhor Júnior. A questão da Xuxa, é verdade. Da Xuxa, mas não falamos nada de mal da Xuxa, eu apenas disse, a Xuxa é Sampaco. A Sônia parece que ainda fala assim, ela sofreu até abuso infantil, alguma coisa assim, aquela história. Mas o problema da Xuxa, com certeza, o problema da Sônia é muito visível. Os artistas todos sabem que Sônia fala e aparece ali no trabalho deles, Boa Tarde é Sua. E aí, um belo dia, eu estou olhando o Instagram da Xuxa e aí está lá um vídeo pequenininho dela, assim. Oi, pessoal, estou passando por aqui para dar boa noite. Boa noite! Aí arregalou os olhos para mostrar que não era Sampaio. Mas isso não resolve. Ela incorporou mais a voz dela. É o que eu falei, quando se toma conhecimento do que é o Sampaio, aí sim a pessoa começa a agir. Isso é fatal, é bonito de ver isso. Quando você conhece o Sampaio, olha, todo mundo que está aí nessa live, eu posso garantir a vocês nunca mais, quem nunca ouviu falar de Sampaio, nunca mais vai esquecer disso. Porque vai ver que é um assunto seríssimo. Porque você vai ver no familiar, você vai ver no amigo, você vai ver na mídia. Aí você vê, esse cara não é doido, o Amaral não é doido, é um cara que está falando o que ele entende realmente.
Então, eu vou aqui agora de sair um pouco aqui da Xuxa, da Miriam, do Bolsonaro, do Anderson. Muito boa aquelas fotos que você mostrou aí, meu amigo Rafa. Muito Se tiver aí também, eu tenho outras aqui. Se quiser, tem outras aqui. interessante. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Geralmente o pessoal entende que o olhar sampaco é conforme a gente falou no início, né, que são os três brancos, seja o terceiro embaixo, em cima ou às vezes ao redor. Ok. Mas pode acontecer do olho embaixo ainda estar um pouquinho coberto, porém a íris subir. Não tem um negócio desse? Você estava Eu explicando. vou explicar. Aí tem duas situações bem perguntado, Rafa. Olha bem. Você observa o seguinte: eu estou aqui com a maçã do rosto, tá ok? Se eu sorrir, olha o que faz a maçã. Ela sobe e ela empurra É, a inferior para cobrir a superior. Por isso que quando eu peço as fotos para verificação, eu peço que não faça caras e bocas e nem sorria. Manda a foto sem sorrir e sem fazer caras e bocas. Pode acontecer a pessoa que tem um campo de olho menor, por exemplo, o Robin Williams, aquele grande ator. O Robin suicidou-se. Um cara extremamente talentoso, que fez grandes filmes, aquele rapaz fez. Sociedade dos Poetas Mortos, fez Peter Pan e muitas outras coisas. travou? Mas, infelizmente, o Williams era Sampaio. E ele terminou, dizem, com suicídio. Temos outros que, se for falar de casos aqui, nós temos o Prince, que era um artista espetacular, usou remédios complicados, morreu aos 50 e poucos. O Michael Jackson, todos vocês sabem a história. A Lady Di, eu passei no túnel que ela morreu na França, o rapaz do transfer do aeroporto me mostrou. Essa é a Marilyn Monroe, essa é outra. Essa foi citada na revista que eu falei com os senhores. A revista que eu conheci em 64, ela morreu em agosto de 63. A Marilyn Monroe, ela era Sampaio. Assim como o Elvis Presley e o outro que também na época foi citado na revista, que era o James Dean. Também era. Também era. Olha, tem alguém perguntando se existe para evitar. Olha aí o Kennedy, fantástico. Ô, Rafa, maravilha, viu? Fantástico. Esse aí é um dos maiores sampacos que a humanidade teve. Inclusive, eu tenho uma postagem dele quando ele saltou em Dallas no dia da morte. Depois eu mostro outro, vai, fala. Abraham Lincoln. É até Não, mas fala isso aí, senão eu vou. que eu vou falar aqui para vocês, olha, neste livro aqui, ó, para os senhores assim entenderem. Esse livro aqui na página 87, ele aqui mostra umas carinhas sampacos, ó. Ele aqui, para vocês verem que não é uma invenção minha. Esse livro é de 1979, tá aqui, ó, carinhas sampacos, estão vendo aí? E outra coisa, logo a seguir aqui, o Abraham Lincoln. E o que é que ele diz aqui embaixo da foto? Observe os olhos sampacos de Lincoln. E como foi que o Lincoln morreu? Assassinado no Teatro Ford, em 1800 antigamente. Então, gente, acordem para a vida, pelo amor de Deus. Vamos alguém me ajudar, a ciência se debruçar sobre o Sampaio. Vamos transformar isso em ciência. Vai se evitar muitas lágrimas e muito choro. As contas de farmácia e hospital vão se diminuir muito também. Pelo amor de Deus, quem estiver me ouvindo, que tiver influência, por favor, aciona quem puder acionar, Ministério disso, daquilo, e eu vou poder explicar tudo isso, Michael Jackson. E eu vou poder explicar a todos o que essa condição tem feito na humanidade. Não é brinquedo que essa condição tem feito na humanidade, gente. Pelo amor de Deus, eu peço a vocês. Boa noite aí, boa noite. Tem uma senhora entrando aí. Ô, Amaral, agora essa questão do olhar sampaco, então vamos lá. Aí, às vezes o que sobe, a íris sobe, ela fica bem próxima da pálpebra superior, porém, embaixo ainda está coberto. Não tem um negócio desse também? Isso mesmo. Ela pode ter o olho sem que apareça branco embaixo, porque como eu consegui evoluir nos meus estudos, o Ozawa ficou lá para trás e eu continuei por aqui, fui estudando e avançando. E eu fui verificando várias coisas. Quando você receber seu livro aí, Rafa, você vai ver que lá tem algumas explicações com os olhos assim de pessoas com e sem a pupila estando alta. A pupila quase Pupila alta. Pupila alta. não tem conversa. Mesmo quem... Porque muita gente fica assim. Seu Amaral,
fulano é Sampaio, eu digo, é. Ou então eu posto alguém que é Sampaio. Ah, mas ele não é. Mas se a pessoa não entende, não conhece. Aí ela está vendo, porque não aparece o branco embaixo, mas a pupila está lá em cima, ela tem que se ligar nisso. Já expliquei um monte de vezes sobre isso. Entendeu? Então, Ô, é uma Amaral, deixa eu coisa só falar com o pessoal complicada. aqui. É aquilo que eu te falei, Rafa, quando você me falou, isso foi, Amaral, olha só, a questão. rapidinho. Pessoal, pedi vocês aí para quando aqui, ó, para vocês aproveitar e dar um print aí para não esquecer enquanto a gente está falando, e marca depois a gente, fazer uma festa no nosso stories, tanto no meu, no dele e no de vocês também. Então, tira um print aí agora, vai lá, tira um print nosso, vou dar um ok aqui, dá um joinha aí, Amaral, dá um joinha aí assim, Maravilha. Olha, isso. olha o dedo de um sampaco aqui, ó. Repare. Ó, corte aqui, eu não mexo isso, ó. Isso é um corte de um sampaco. Eu não faço assim, ó. Com essa mão de cá, meu dedo fica assim, ó, incompleto, porque eu tenho um corte aqui, ó. Ô, Amaral, e o Lula? O Lula, ele também O é? Lula é o seguinte, interessante. O Lula, quando o torneiro mecânico, ele, quando perde aquele dedo, o Lula lá atrás era bem sampaco. Com a vida que ele teve de muitos holofotes, de muito microfone, e o Lula é um rapaz, é um senhor realmente muito inteligente. Temos que respeitar a mente do Lula. Ele tem uma mente muito grande, muito forte. Estão perguntando aí se pode acabar com o quê? Como acabar careca tem sampaco, não entendi nada disso. Careca tem sapato? Tem, eu sou careca. Necessariamente Ah, aí, ó, aí, ó. Olha ele aí, ó. nesta hora. Careca, infelizmente. O Sampaio tem muita história para se contar, como ele disse, Rafa. Uma live só, duas, três, quatro, é pouca. É muito pouca para isso. Uma outra coisa importante, Rafa, quem é esse? Mostra aí. É o Lula. É o Lula, pois é. Ele, quando perde o dedo lá atrás, o Lula era Sampaio, sim. Só que ele cresceu na política, ele se localizou muito em frente a microfones e as câmeras, e aí a coisa vai melhorando muito, muito, muito. É interessante isso. Ele vai melhorando. Agora, para mim fazer uma análise de uma mente, eu precisaria pelo menos ter respostas, o teste de cores, o exercício do 60-40, que é muito importante para detectar. Mas o Lula é um caso diferente, porque ele realmente é uma pessoa inteligente, mas você vê que ele teve imunidade baixa, teve câncer, mas está aí lutando, está vivendo, graças a Deus, com fé em Deus, vai aguentar mais um pouco. Ó, olha só, estão perguntando aí. Quando casa com Sampaco, você fica Sampaco. Olha bem, tem casais aí na televisão, por exemplo, a gente às vezes evita até de falar nomes, que hoje é tanta coisa, todo mundo quer processar, mas às vezes é para... tem casais, sim, eu conheço alguns casais, inclusive da Globo, não é que case tenha que virar Sampaco, não é porque o pai e a mãe é Sampaco, mas eu conheço famílias em que a mãe não é Sampaco, o pai era muito Sampaco, e 5 filhos, todos são Sampacos. Todos. Olha só, Amaral, o pessoal está perguntando aí sobre como tratamento e tal. Espera só um bocadinho, que ele primeiro ele vai dizer daqui a pouquinho algumas coisas de como identificar. Porque às vezes a gente pensa que é só na questão do olhar, mas tem todo um protocolo, e ele vai falar já já. Entendeu? Inclusive, você está perto de você aí, aquelas listas, você pode dizer alguns daquela lista, para a pessoa identificar como sintomas do Sampaco. Posso? As perguntas e respostas? Posso? Isso, aquelas perguntas. Tem uma Porque, pergunta. pessoal, olha só, o que acontece? No primeiro contato que eu tive com ele passa uma lista de, eu não vou lembrar agora, acho que são 30? 30 perguntas. São 20? 30 perguntas. 30 perguntas. Essas perguntas, na verdade, é como se fosse um mapeamento, tá? É um mapeamento para poder reforçar a questão Sampaco. Porque quando aparece a questão do olhar, ele estava me explicando que essa é uma das evidências. E tem outras coisas que vão reforçando a condição Sampaco. Você está com essa lista aí por perto? Eu conheço ela aqui na Não sei net se mesmo. travou o dele ou o meu aqui agora. Deu uma travada. Deixa eu ver se volta. Voltou. Você está com essa lista aí por perto? Pronto.
A primeira é o seguinte, a partir de 1 ano de idade, a partir de 1 ano, quais são os tombos que essa pessoa levou? Com 2 anos, com 3, com 4, quebrou o bracinho, tem gente que se queima em cano de moto, outro caiu do cavalo, outro se feriu na cerca de arame farpado, outro... Enfim, cada um tem lá seu jeito, quebrou o bracinho, tudo isso é uma marcação na resposta que aconteceu isso. De acordo com a quantidade, se já bateu o veículo, o que é que aconteceu com ela? Essa é uma pergunta de extrema importância no currículo dela de quedas. A segunda parecida com essa é o seguinte, já derruba celular constantemente. Se a pessoa quebra uma tela de celular por ano, ela já tem que corrigir a mente dela. Uma tela. Se ela quebrar uma a cada 3 anos, menos mal. Mas se ela quebra uma todo ano ou 2, piorou. Não tem por onde correr. Quebrar o quê? Deixar cair no caso, né? Oi? Deixar cair o celular, seria isso? Deixar cair não, derrubar. Ah, tá. Não, deixa... Outra coisa, quando a pessoa vai lavar a louça, está lavando a louça, aí o copo, buft, o prato, buft, já era mesmo. Aí já era. Já era. Aí, E aí a pessoa fala, quebrou. se já foi assaltada muitas vezes, mas está violento. Mas o Sampaco, depois eu vou falar alguma coisa aqui sobre a psicopatia e o Sampaco, que é uma coisa extremamente importante, que é isso aqui, ó. Aqui está o livro Mentes Perigosas. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. O psicopata, ele abusa muito do Sampaco. Eu tive um caso de uma moça, uma conhecida minha aqui de internet, de Sampaco, que ela um dia se apaixonou, não, conheceu um cara pela internet, é um perigo o Sampaco estar pegando homem ou pegando mulher por internet. Não façam isso, pelo amor de Deus. Sua cruz pode estar ali no caminho. Essa moça, coitada, o rapaz levou ela para um hotel, pegou o dinheiro dela, fez ela assinar cheque. Ela só não se jogou do 5º andar embaixo, porque lembrou da mãe. Ela era Sampaco. Graças a Deus está viva. E ela conseguiu fugir, escapar desse bandido. Ele era provavelmente um psicopata. Porque o psicopata, ao contrário do que se pensa, o Rafael, ele não é aquele cara louco que sai atirando para todo lado, não. Esse não é o psicopata perigoso. O psicopata perigoso, ele é envolvente, ele é charmoso, se veste bem, fala muito bem, ele é bonitão. Então ele conquista essas moças aí, coitadas, incautas, e derruba. E derruba. A questão da Susana von Richthofen também foi ela se beneficiou naquela que é Sampaco, né? Naquela ex-mulher dela. Prisão, ela se junta lá com a Sandra, que era Sandrão, né? E como a Suzane era muito esperta, uma mente muito brilhante, no sentido do que é de interesse dela, a Suzane é uma sociopata, no meu entender. Ela talvez não chegue até uma psicopatia, mas uma sociopatia, não sei, dizem que ela tem uma história, não sei se o pai abusou dela, Deus o tenha lá, não sei, não posso falar isso aqui. Não sei as revoltas dela. Dizem que tem 100 milhões lá no exterior, que quando sair vai buscar esse dinheiro. Mas que o irmão é quem tem direito, é todo um processo aí, quem verificar na internet, eu não sei como anda não sei como está nesse sentido. Então é muito perigoso, gente, um Sampaco lidar com pessoas de internet. Eu peço, pelo amor de Deus, que evitem isso. Se você... Então, mas a Sandrão era Sampaco? A Sandrão, sim. A Sandrão, sim. Então, mais uma vez, um psicopata se beneficiando. Pronto, lembra que eu lhe falei que a identificação se dá através de movimento, através dos olhos, do movimento de rosto, corpo e voz. Lembra disso? Para uma boa identificação. Tem um post aí onde tem a Elis Regina, a Cássia Eller e o menino Michael Schumacher, que demonstra bem o que é um movimento de rosto e corpo, ali movimento principalmente de rosto. Vocês vão ver que os sorrisos, o fechar dos olhos, são iguais nos três. É incrível aquilo. Quem tiver dúvida, muita gente me pergunta, Amaral, me ajuda aí a saber o que é... Me ajuda a saber aí o que é um movimento de rosto, corpo e voz. Vai num post meu do Instagram ou do TikTok, que tem lá, vê lá onde está a Cássia Heller, a Elis Regina, que vocês vão... Ô Amaral, deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão de movimento, o que eu observo? Além da questão
essa questão tradicional Sampaco, duas coisas que eu também observo aí nesse pacote. Uma é o afrouxamento da pálpebra inferior, que muitas vezes não é a íris que sobe, o que me dá a entender que pode ter situação que a pálpebra inferior ela perde tônus e acaba aparecendo um pouquinho. Então esse é um ponto, que também acaba dentro do mesmo contexto, né? E a outra é o seguinte, a forma como eu olho para você acaba também eu não sei se refletiria em um comportamento depressivo ou alguma coisa nesse sentido, porque pensa comigo, ó, eu estou olhando para você agora, possivelmente estou olhando um pouquinho mais para cima por causa para ficar reto na lente. Então, olha só, olha o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou abaixar, vou fazer um movimento com a cabeça para baixo, ó. Tá vendo? Eu abaixei a cabeça, agora eu vou levantar, ó. Com esse movimento, repare que quando eu lhe pedi as fotos, o que é que eu peço? O rosto tem que estar reto na direção da câmera. Ele não baixa nem levanta a cabeça, ele tem que ser reto. Isso, mas é isso que eu ia te falar. Essa situação. Isso. Você falou, gente, eu queria até dar uma falazinha rápida. O Rafael, ele é um especialista em... Se identifique aí, por favor, Rafael. O Rafael faz leituras faciais com muito... Também, eu me especializei em comunicação não verbal, fiz um mestrado, mas antes disso eu já estudava sobre a linguagem corporal, e em torno aí de 2009, 2010, eu comecei a estudar também a análise facial fisiognomônica. E de lá para cá, sempre acompanhou paralelamente ao meu trabalho. Então, em 2017, eu lancei um curso, e depois de 2018 eu lancei outro, enfim. E aí eu tô nessa pegada aí. Então, minha especialidade, o que eu amo, é comunicação não verbal de forma geral. E eu acho que é daí, o Amaral, que justamente eu me toquei nisso. Porque tem pessoas, quando elas são... Vou te dar um exemplo. Quando elas são depressivas, existe uma tendência da perda de tônus muscular. Então, com a perda de tônus muscular, naturalmente o eixo do pescoço pode fazer isso. Então, olha que interessante, mais uma vez, o Sampaco, de alguma forma ou de outra, confirmando que é alguma coisa que não vai bem, porque olha só, a pessoa baixa, não é que ela, na foto, ela vai levantar, é que o estado normal dela é assim, entende? Enquanto aqueles que são mais agressivos, isso. E aí o eixo do queixo acaba baixando e aí dá a impressão que a pessoa fica, mas ao contrário, quando a pessoa tem a projeção, né, excesso de tônus, de autoconfiança, de achismo, de poderosão, de bravo, de lutador, aí acontece o contrário, é isso aqui, ó. Entende? Então, quando sobe, aí já pode ter a tendência de aparecer o quê? Ó? O Sampaco Yang, que justamente combina. Né? Que o agressivo geralmente vai aparecer a parte de cima. E o mais depressivo vai aparecer na parte de baixo. Não que o Sampaco seja só uma condição para depressivo, porque tem depressivo que não evidencia o Sampaco. Né? É apenas uma das evidências. Mas não é interessante isso? Faz algum sentido na sua ótica? Interessante, sim. Uma outra coisa daquelas perguntas que você me falou, falando sobre movimento, é que a pessoa, quando vai tirar foto, ela geralmente faz assim com o rosto. Ela bota o rosto para o lado ou para o outro. A pose dela é sempre lateral, assim, ela não tira de frente. Geralmente o Sampaco ele não gosta muito de tirar de frente. Uma outra coisa, ela cruza muito as pernas na frente, assim. Não é sentada na cadeira, não em pé. Eu já vi casos que a pessoa fica toda assim troncha, ela bota para o lado as perninhas tronchas, aí eu falo assim, eita, aí vai dar problema, não tem como que vai dar problema. É bem interessante isto, viu, Rafa? A parte de perguntas também que eu faço sobre o assalto, se for uma vez dentro de uma linha, pode ser interessante. Quando a pessoa tinha um caso que a pessoa foi assaltada 10 vezes, tem alguma coisa errada, ou com o ladrão ou com ela. Aí está complicado, ela precisa analisar. O mau hálito, por exemplo,
Quando a pessoa sampaco ela está estressada, uma pessoa sampaco no estresse, o hálito carrega de ficar de você não aguentar de jejum. Essa é uma característica importante de ver. Outra coisa, prisão de ventre, obstipação intestinal, é a minha pergunta de número 20. Geralmente, eu lhe diria que 60%, 70% dos sampacos, 75% talvez tiveram ou ainda têm a prisão de ventre. Isto é algo... Ah, a questão da imunidade também, né, que você falou. Imunidade, é. As minhas últimas perguntas é mais para detectar um pouco de... É mais para detectar um pouco de psicopatia, porque quando eu estou analisando uma pessoa, se eu estou verificando, se ela tiver traços psicopatas, ela pode me dar um trabalho maior. Aí eu tenho umas perguntas lá no final, que é importante verificar isto. Dessa parte daí é muito importante verificar. Eu pergunto também sobre a Certo. imunidade, quais as doenças tem tido, dor de cabeça toda hora, rinite toda hora. Não está legal isso, por algum motivo não está legal. Para você ter uma ideia, Rafa, até no meu livro você vai estranhar, como eu lhe falei, ele não é um livro só para corrigir o sampaco, ele é para cuidar da pessoa como um todo, como uma vida, a vida de um sampaco para melhorar como um todo. Por exemplo, lá na... Ok, Netão, a gente vai se falar, meu irmão. Vi você aí, obrigado pela presença, meu amigo. Tem um grande amigo meu aí presente aí. Então, o que é que acontece? A gente termina fugindo aqui um pouquinho, me ajude aí o que é que eu estava abordando, Rafa. Que Sampaco às vezes esquece um pouquinho. Não, eu acabei. Ah, aí tá aí uma boa coisa. Você tem a condição Sampaco, né? Muito, muito. Minha mente hoje é bem melhor, mas a minha situação foi complicada. A live vai ficar salva. Tem uma senhora aí que está pedindo para que a live fique salva. Vai ficar, né, Rafa? Ela... Você que deixa aí. Na hora de salvar, tem que deixar ela só deixar ativa. Você vai ver a orientação quando fechar a live. Aí ele vai dizer lá, eu vou deixar salvo assim. Então Rafa, voltando a essa situação de movimento de roupa, Os sintomas, né? os sintomas, eles são fáceis. E tem também o teste de cores. Quando eu mando aquele teste de cores, são 27 cores. E essas cores, elas estão assim, amarelo, mas as letras, vamos dizer aqui, essa palavra, está escrito aqui uma palavra. A letra aqui está pintada em branco, mas digamos que ela aqui fosse a palavra, por exemplo, amarelo, mas a letra fosse vermelho. No meu teste de cores, você vai ler vermelho. A palavra do lado está escrito azul, mas ela está pintada em preto, você vai dizer preto. Enfim, com aquele teste eu já identifico velocidade, já identifico foco, muita coisa assim interessante aquele teste. Ah, boa coisa para falar. O Sampaco tem dificuldade isso. Peraí que peraí, Rafa, que meu telefone andou querendo dizer que a bateria está fraca. Peraí, eu preciso ver isso aqui também. Vou até olhar a minha aqui também. E o pior... Como é que deu uma pausa? Ah, voltou. porque... Ó, então o Sampaco ele tem perda de foco, não é isso? Peraí só um minutinho, Rafa, deixa eu ver se dá certo eu virar. Não dá certo, porque eu tenho que deixar... O Sampaco, ele não tem foco principal. O problema, eu tenho alguns exercícios, eu tenho um exercício muito simples, que eu até vou dar uma dica aí, se estiver sentindo com dificuldade. Você faz assim, ó, você está aqui sentado, aí você diz assim, você olha rapidamente, eu estou olhando para essa janela, eu estou olhando para essa janela. Você diz umas 3 vezes rápido, muda o olhar, eu estou olhando para a minha sandália, eu estou olhando para a minha sandália, eu estou olhando para o meu celular, eu estou olhando para o meu celular, porque isso vai te trazendo um foco principal. Enquanto você disser, eu estou olhando para, você não pode olhar para outro lado, só para o que você está olhando. Para você, eu tenho outro exercício, está até no meu YouTube, que chama-se Filmando Tudo. Quando você for à rua, você vai olhando para lugares que você nunca olhou, para cima dos telhados, aí você vê um pedreiro lá fazendo um serviço numa obra, você vê um urubu voando, você vai ver coisas que você não via, porque você está tentando dinamizar com a qualidade melhor o seu foco. É muito interessante.
Com certeza. Ô, Amaral, estão Oi? perguntando aqui, ó. Estão perguntando aqui, acho que foi Isabe, quem procrastina muito é Sampaco? Ou seja, quem fica adiando muito as coisas, é um sintoma do Sampaco? Gente, é bem chegado, é bem chegado. O Voltou. Sampaco, ele é bem para depois, deixa para amanhã, deixa para daqui a pouco, é da natureza dele. O Sampaco não é uma pessoa ruim, claro, você tem toda ali, por exemplo, o Alexandre Nardoni foi preso porque tudo indica que jogou uma filha de um andar embaixo, mais a madrasta. O Alexandre Nardoni era extremamente Sampaco, muito. E eu não sei se você lembra do caso do Alexandre Nardoni, lembra? Lembro. Pronto, o Nardoni que matou a princesa Isabela, uma coisa muito dolorida mesmo, aquela situação. E ele era muito Sampaco, além dele, o pai dele, Sampaco, a irmã dele, Sampaco. Quando, por exemplo, Glória Pérez, a Daniela foi assassinada por aquele elemento. Guilherme de Pádua. Matou a menina linda, num talento que ela estava no auge da carreira. Só que a Glória, ele é Sampaco, Alexandre sempre. O pai dele ainda é mais do que ele, parece. A Daniela Pérez, ela juntou a energia dela com a da mãe, que a Glória é muito Sampaco. Há pouco tempo, acho que ela caiu de uma escada, faz um tempinho aí, não sei. Porque a gente não sabe tudo o que acontece com o Sampaco. É o Fiuk do Fábio Júnior, é Sampaco, a Cleo Ah, olha aqui. Ó, o Fábio também, o Fabão também lá atrás, né, era Sampaio também, já postei sobre ele, sobre o Fiuk, a Cléo Pires, é muita gente, viu, meu amigo? Agora, não ó, aqui, ó, aquela aqui. Sampaio que vai morrer, não. É a Cléo, olha aí, a Cléo também. Ó, você quer ver uma coisa? O Oscar, a Cléo com certeza, já vi, já postei sobre a Cléo. Quer ver uma coisa interessante? Vou contar um fato interessante. A Isis Valverde, aquela linda menina que é a atriz da Globo e tudo. A Isis, uma ocasião eu postei alguma coisa sobre ela. Ela, inclusive, curtiu. Eu vou ver se eu ainda acho, porque eu tirei um print de tela que ela curtiu esse material meu sobre ela. Ela teve um acidente num veículo muito sério. Ela virou, um carro virou, ela ia dentro do carro e se machucou bastante, a Isis. Uma outra menina também que quase vai, a Bárbara Paz. A Bárbara Paz, que fez uma Casa dos Artistas, naquela mesma casa, eu acho que do Supla, era casado com aquele menino Babenco, Hector Babenco, um cineasta aí, legal, morreu há pouco tempo. Pronto, olha aí a Bárbara. Esse cabelo que a Bárbara joga para um lado aí, gente, é para encobrir as cicatrizes que ela tem. A Bárbara E o dela ainda, ah lá, e o dela ainda é desnivelado, né? Porque um é mais do que o outro. Isso é comum, ou não Amaral, acontecer? foi muito, não. Isso Pessoa com. é uma questão mesmo de anatomia. Não sei se. Quem é esse? É a Bárbara? Ou então pela própria cirurgia, né? Pela própria cirurgia pode ter repuxado. Pode também, pode também. A Bárbara, ela quase perde um lado do rosto numa coluna de uma garagem, de um prédio, o carro foi, bateu assim pelo lado, quase perde. Então você veja que a situação é muito mais grave do que parece. Agora, sabe o que me assusta, o meu amigo Rafael, é que não se dá a devida atenção e o respeito a isso. Não é possível. Não é possível. Olha, eu mandei para a Globo vários pedidos para fazer programa. Mandei vários, ainda na época do Jô Soares. Me atendiam muito bem. Não estou vendo bem. É aquele que faleceu, Clo- o. Clodovil era Sampaco. Sampaco, Clodovil. Isso aí. Gente boa, cara de coragem aí. Sampaco também. É, eu mandei para a Rede Globo, mandei para a Rede Record. Nunca deram a devida atenção, porque quanto mais souberem, vai chegar um dia, gente, que vai se fazer uma qualidade, vai se saber uma qualidade, gente, da realidade dos fatos. Vai chegar para a mídia mexer com isso. Eu estou dizendo um caso sério, que é o presidente do país. Eu estou lhe dizendo, Bolsonaro é Sampaio. Ele talvez não seja nem uma pessoa tão ruim, estão dizendo genocídio, talvez até seja, com os erros dele, Sampaio. Mas se ele corrigir a mente dele, talvez vá ser o melhor presidente que esse país teve. Mas ele precisa corrigir aquela mente. Porque a mente Ô, destrambelhada dele é de Sampaio. É uma das características de Sampaio. Não tem noção. O Sampaio, às vezes, é sem noção. Ele pode me desafiar, me levar em Brasília, para ele querer um sem noção. Porque a hora que ele corrigir aquilo, ele vai ser o melhor presidente que esse país teve.
O menino dele não vai fazer as bobagens que fez para estar atrapalhando a carreira do pai, mas eu não quero falar em política aqui, não. Nosso foco é outro. Não, mas o pessoal entende que a gente não está falando do ponto de vista ideológico, político, não. É mais a questão da causa e efeito do Sampaio. Pessoal, olha só, chegamos a 50. Dá aquela moralzinha pra gente, pessoal. O que acontece? A gente faz a live com todo carinho e às vezes a gente pede para você fazer um print, para você postar, marcar, que isso ajuda, que isso dá relevância pra gente. Entende? E aí estimula para trazer mais pessoas. Então, dá essa força aí para nós, beleza? Agora, o Amaral, e essa questão aí que o pessoal fala... Bom, o Roseni, já ele vai dar exemplo também de como tratar. Vai dar. Mas responde pra gente, muita gente fala, Amaral, que é maldição. Olha, o que tem de site dizendo que são pessoas que nascem amaldiçoadas, pessoas que nascem já com predestinação para morrer cedo. E, na verdade, tem gente com Sampaio com idade longeva, né? O seu caso é um exemplo, já está com 70 e brau aí. O Oscar Niemeyer ultrapassou dos 100 anos. O Oscar Niemeyer, gente, no Brasil. E ele era? O Oscar passou de 103 ou 104 e era altamente Sampaio. Então, isso não... É mesmo? Mas repita a pergunta que você me fez aí, por favor. A questão da maldição que o pessoal fala de... Essa é de extrema importância. Veja bem, existe um filme com a Patrícia Pilar e o Felipe Camargo, se não me falha a memória, e o falecido Sérgio Brito, que chama-se A Maldição do Sampaio. Porque tem um negócio de uns diamantes que desaparecem, que é um roubo. Você só encontra ele hoje, acho que no YouTube. Ainda encontra para assistir. E tinha um sapo na história. Parece que o sapo é o único animal que é Sampaio, ou que não é. Tem uma história dessa aí, que é Sampaio. E as joias estavam dentro do sapo, alguma coisa assim. O filme trata como Maldição do Sampaio. Eu assisti esse filme na origem, bem lá atrás. Mas não tem nada a ver com o sistema do Sampaio. E o que eu posso garantir a todos é que Sampaio não é maldição. Ele não é maldição. Ele é uma condição do pensamento que ele se desenvolve a partir de uma série de fatores. E eu queria falar mais duas coisinhas para eu não esquecer aqui. A criança Sampaio, quem tem filhos pequenos, Sampaio, deve ter cuidado com duas coisas sérias. Duas. A primeira é bullying escolar. Muito menino Sampaio acabam com ele nas escolas. Ele é o bobo da vez. Porque ele é tímido, ele é fraquinho, ele é medroso. Então, se os pais não souberem conduzi-lo, é problema puro. Ele fica péssimo no grupo, ou então ele quer agradar muito, dando a merendinha aos mais valentes, ele termina se perdendo. Isso é uma coisa muito séria. E uma outra mais séria ainda é o seguinte: quem tem suas filhas com olhar Sampaio, tenham cuidado por causa de abuso sexual infantil. Não ficar deixando as meninas sentar em colo de tio toda hora, de primo, de parente. Tenham cuidado com isso, por favor. Isso passa desapercebido, porque o povo está atrás de curtidas e cliques, mas está esquecendo da verdade. A pessoa vai para um restaurante, a primeira coisa que ela faz é tirar a foto do prato ali do menu do cardápio. Hoje eu estava no restaurante oriental e vi uma moça tirando logo. Mal a comida dela chegou, ela com o namorado, ela já fotografou. E às vezes a pessoa casa, cresce, vai ter filho, vai ficar lembrando dessas coisas e prestando atenção. Nada contra, acho maravilhoso, tudo rede social bacana. Mas esquece da filha que está em casa. E os abusos acontecem mais do que vocês possam imaginar. Mais do que vocês possam imaginar. Verdade. Não são poucas as empregadas domésticas que abusam de meninos. Não são poucas. Meninos de 4, de 5, de 6 abusam. Não se iludam com isso. Isso é um assunto muito... Amaral, vou aproveitando... cortei? Desculpa. Não, pode falar. Na verdade, eu fiz, né, como se fosse a parte prática de um ensaio. Eu quero escrever um ensaio, quero escrever sobre as evidências, né, colher evidências sobre a leitura facial. Então, para eu ter
como se fosse assim, é um curso que eu estou montando mais para frente, mas eu quero algo com um respaldo mais detalhado. Então, o que eu fiz? Eu fui no TikTok e fiz uma etapa de 50 análises. Eu até comentei isso algumas vezes. Eu já vi, Mas, interessante. Amaral, sabe o que me chamou muito a atenção? Que de 50 pessoas, pelo menos, agora não vou saber exatamente, mas entre 10 e 15 pessoas dentro da condição Sampaco. Amaral, impressionante. Eu que já trabalho com isso, eu não imaginei que se eu fizesse alguma coisa em série, que atrairia, eu não sei, tem alguns padrões que eu identifiquei em pessoas que se atraem por saber da sua personalidade, saber do seu, enfim, que deseja mais esse autoconhecimento. E um dos padrões que eu observei foi esse, pessoas com olhar sampaco. E o interessante é que todas elas sempre tinham algum problema, exatamente como você falou. Eu estava para te falar isso em off, eu acabei esquecendo, então já estou aproveitando e falando aqui. E dentro desse levantamento, pessoas com problema de saúde, tipo câncer, pessoas com problema de abuso, pessoas que estão com doença autoimune, enfim, sempre problemas sérios. E algumas já estão como se fosse assim, no prenúncio de que a qualquer momento a bomba voltou. Então eu fiquei impressionado pela quantidade de gente que é Sampaco. Eu vi em algumas lives suas e tinha bastante pessoas Sampacos. Eu vi. Agora, uma outra coisa, vi que tem mais do que esse percentual que você está falando. E em falar em percentual, eu queria explicar aqui também o seguinte. Muita gente me pergunta assim, Amaral, só quem se acidenta é quem é Sampaco? Não, negativo. Qualquer pessoa pode se acidentar. Agora, se fizerem uma análise de 1000, o Alzheimer 2 vezes, perguntou se o Alzheimer 2 vezes, expandi, por favor. Eu não entendi bem a pergunta da Cristina. Se puder melhorar essa pergunta aí, Cristina, eu posso lhe ajudar. A tia G falou da Juliana Paz. A Juliana Paz é bem Sampaco, muito Sampaco. Eu acho que outro dia ela foi até assaltada lá na Barra da Tijuca. Não sei se foi ela ou foi uma outra pessoa. Mas a Juliana... Amaral, ela disse aqui, ó, que ela já perguntou sobre Alzheimer 2 vezes. Responde aí, por favor. Ela está querendo saber se tem alguma associação do Sampaco com Alzheimer. No meu entender, teria sim. Eu conheço, inclusive, uma senhora que ela tem Alzheimer, ela é bastante Sampaco. O Sampaco ele acarreta bem mais do que se imagine, Rafael. À medida que forem observando essas pessoas que estão aqui conosco, e eu vou estar... Netão, eu vou lhe responder depois, Netão. Vou responder depois, vou dar uma olhada. Você é meu irmão e meu amigo. Ó o Neto aí, ó. Eu sou Amaral. Amaral Neto. Dá até o nome do político aí, ó. Amaral Neto. Lembra? Tinha um político chamado Amaral e Neto. O que é que acontece, Rafa? O Sampaco, ele traz para a cena, por exemplo, em 1000 pessoas que você faz uma amostragem que sofreram um acidente de automóvel, pode escrever que 750 eram Sampaco, de mente de olho, se não for mais. Olha, aquele menino do golfe, por exemplo, Tiger Woods, se não me falha a memória, um cara carregava o taco dos americanos burgueses e vai treinando e se torna um milionário. Esse rapaz já fez miséria de besteira, já postei sobre ele. Tem uma menina aí também, que é a Billie Eilish, não sei se a pronúncia é essa, uma loirinha. Essa menina, de uma hora para outra, ela vai ter problemas. Tem a Rihanna, mas a pessoa rica é famosa, não importa, uma hora ela vai embora. Mais famoso do que o Kennedy foi, não conheço. O Kennedy era um dos caras mais influentes da sua época. O presidente da maior potência, que era os Estados Unidos. Amaral, a gente pode fazer alguma coisa para prevenir? Por exemplo, a pessoa não tem, porque na verdade, como a gente está falando, como já falou, que o Sampaco nada mais é do que uma evidência externa de algo que acontece internamente.
É isso aí, Perfeito. Amaral? Então, pessoal, partindo dessa ótica, então é apenas, é como se fosse igual a febre. A pessoa sente febre, a febre está indicando que alguma coisa não está bem pelo corpo. O olhar sampaco, ele vai evidenciar, assim, em tese, um desequilíbrio físico, mental, emocional. Então, ele vai evidenciar isso. E olha que interessante, se você for perguntar algum psiquiatra ou algum neurologista sobre o que eles entendem dos olhos, eles vão dizer que os olhos é a porta de entrada do nosso sistema nervoso. Então, olha só a conexão dos nossos olhos com o sistema nervoso. Então, a resposta neurofisiológica vão aparecer. E eu vou aproveitar, Amaral, para te pedir também. Eu lembro que você falou que, além da condição Sampaco, tem uma outra situação do olhar, que eu até na hora falei o nome errado e você me corrigiu depois, que é o olhar perdido. Ah, sim, Aí você falou que. muito perigoso. Fixidez. É um olhar. Geralmente você tem, acontece muito de ter o branco em redor de toda a íris, ou às vezes a íris no limite. A íris no limite, mas só que ela tem fixidez. Você está conversando, está uma família ali reunida, o esposo, o filho, a mulher, você está ali batendo um papo. O marido tem fixidez, ele fica assim, olhando para longe. Isso é perigoso para infarto do miocárdio, para várias coisas. Já conheço casos assim. A fixidez de olhar é algo perigoso e que muita gente não conhece. Você, como lida com rosto, Rafa, a partir daqui, mais umas conversas que vamos ter aí nós dois, com certeza isso vai dominar. Eu vi um amigo meu aí, que ele. Eu vi um amigo meu aí, um conhecido meu de internet, que ele já está fazendo um trabalho bonito. Ele trabalha com uma linha, eu vi ele por aí, ele chamou aqui alguma coisa, ele está estudando psicologia e ele está ajudando os Sampacos a se corrigir, que foi o objetivo dele. Então veja que já tem gente conseguindo ajudar os outros, que o meu objetivo não sou eu só ajudar, eu quero muita gente ajudando, para que diminua a carga de sofrimento nas famílias. Tem muitas famílias chorando luto aí por filhos e filhas Sampacos, e isso precisa acabar, alguém tem que gritar isso aos quatro ventos. Tem que Amaral, você dentro dos seus estudos, você já verificou alguma coisa sobre etnias? Porque, por exemplo, eu acho que, não sei se é isso que o Antônio está falando aqui, me parece que a Índia tem um percentual muito alto de pessoas com características Sampaco. Você já chegou a. a Índia tem sim, tem, isso varia de etnia para etnia. Os orientais, eles têm um corte de olho bem interessante que precisa se ver também. Agora, quando você falou em etnia, eu me lembrei aqui de pessoas da região africana que eles têm, você que gosta que trabalha com leitura, Rafa, é bom ver, são pessoas negras, geralmente daquela região ali da África, e que eles têm lábios proeminentes, com dentaduras bonitas. E é muito interessante na sua área de estudo, deixa eu ver se eu acho aqui uma foto deles, que eles têm esse tipo de comportamento, de aparência. Ah, Naquele, ó, o Antônio Aparecido na live aí deve estar agora com os olhos bem arregalados, porque ele gosta desse assunto demais. quem, Antônio Aparecido, ele mexe com a parte de antropologia. quem é? O Antônio Aparecido, gente boníssima também. Tá, eu acho que eu conheço ele do TikTok, eu não sei se é ele. Olha, essa aqui é aquela Farah Fawcett Majoris. Elas Não panteras, dá para ver, não. Levanta mais um pouquinho. lembra? A folha, levanta a folha. Hein? Isso, levanta. Isso aí. Tá vendo ela agora? Tá bem focado no rosto. Pronto. Essa aqui é um tipo de pessoa, ela foi muito bonita, essa moça, inclusive, mas ela tinha características de. Olha aqui, isso que eu ia lhe mostrar, Rafa. Tá dando para ver? Não, levanta mais a folha. Peraí. Aê, que livro é esse aí? Deu para ver? Não dá para ver. Peraí que tu vai. Não deu para ver, não, não deu para ver, não.
Tá cortado, tinha que afastar mais. Ah, O Seu Corpo Não Mente. Esse livro aí, o Manuel Cimelli está na live aí. Eu acho que ele tem esse livro. Tá dando para ver? Tá, tá. Nossa, agora vou até anotar ele aqui que o Seu Corpo Não É Mente, né? interessante para ser o trabalho, Rafa. Ele, inclusive, tem uma coisa ligada ao biorritmo, que são essas máquinas. Não sei se dá para você ver aí, ó. Esse biorritmo teve em moda há muito tempo. Aqui, ó, você fazendo o teste aqui, por exemplo, que é um teste de toque do timo. Não sei se você está vendo aí essa senhora, está vendo com o Tô, rapaz? dá para ver, dá para ver. Interessante, na linha de seu trabalho, o seu corpo não mente, é algo interessante, viu, Rafa? Mas é, Vou pesquisar, hein? vou pesquisar esse aí, vou pesquisar. Eu Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no. É que às vezes eu presto tanta atenção aqui no assunto que esqueço de responder. Ó, a Ana Borges é sempre muito ativa aí nos comentários. Deixa eu ver mais a quem aqui. Manuel Cimelli, olha lá. O Manuel Cimelli, esse aí é fogo. Ela está perguntando se fala de Reich esse livro. fala de quê? Sampaco. Não, não, é William Reich. É um teórico aí que foi psicanalista e se especializou estudou bastante sobre o corpo. Deixa eu ver aqui. Tem bastante por aí. Eita ferro. Sampaco é verdade. Vamos ver se tem mais pergunta aqui, ó. Quando toma a consciência e muda a forma de pensar, o Sampaco corrige? Quem está perguntando aqui é a Fisiognomonia Oliveira. Pronto. Ela aí já entra na correção. Acho que pela hora a gente já pode até falar um pouquinho, né? Já quase 11 horas já. Olha, eu vou responder essa pergunta rapidinho aí, porque tem uma citação bíblica que diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você entende, a correção começa a se tornar fácil. Mas é um processo para a vida inteira, porque o sapaco, infelizmente, ele atrela na nossa mente e não sai assim. Ele vai viver por muitos anos incomodando a gente. E o pior de tudo, pessoal, são as recaídas. Você pensa que está abafando, está tudo maravilhoso, está indo muito bem, obrigado, mas um descuido pode ser fatal. As recaídas são perigosas. Você tem que manter todo um processo, não precisa ficar fanático nem doido para corrigir, mas você tem que, assim como ele está arraigado na sua mente, você tem que ir tirando essa raiz da sua mente, tirando e introduzindo uma outra forma de orientação e de pensar, para que você não tenha problemas. Eu acho que a gente Amaral. quer parar por aqui para descansar um pouco o pessoal, né, Rafa? Olha só, a Celeste está perguntando aqui qual o autor do livro Seu Corpo Não Mente. É o Não Dr. consegue colocar a capa dele assim, não, Amaral? John Diamond. Afasta mais um pouquinho o livro, afasta mais. Mais. Pode afastar, pode afastar. Isso, afasta. Espera aí, Mais. deixa eu ver. Não, não. Isso aí, ó. Dr. John Diamond. É John Diamond. John Diamond. Seu corpo não mente. Dr. Beleza, é bom que aí o pessoal já tira um print aí do livro. Quem Ô, Amaral, então pra gente encerrar, quiser entender isso é... aqui, né, que é o do Alzheimer. verdade, pessoal, esse daí também já está na minha lista aqui. É interessante, porque Já está na minha lista também. agora, uma outra coisa, viu, Rafa, que é bom não deixar passar, é o seguinte: o Sostor do Sampaio, que é do Niote, ele trabalha muito em cima da macrobiótica. Pelo avanço dos estudos que eu tenho feito, não necessariamente a alimentação é que vai prejudicar ou corrigir. É evidente que toda pessoa que é um glutão, come muito, bebe muito, ela vai ter problemas. Com certeza que ela vai ter problemas. Come demais, bebe demais, a comida em excesso, ela é problemática. A macrobiótica é uma alimentação muito limpa de gorduras, ele tem um regime número 7 que é de arroz, é muito complicado aquilo para nós aqui no Ocidente seguirmos isso. Mas ela teve moda, eu acho que muita gente da época, não sei se o Caetano Veloso lá atrás, tem muita gente que aderiu à macrobiótica. É uma maneira interessante, porque
A alimentação, ela ajuda muito a nossa estrutura como um todo, o tipo de alimentação. Eu costumo dizer que o problema não está tanto na qualidade. Eu bebo 450 litros de Coca-Cola por ano. Eu não tomo um remédio até aqui. Eu evito. Eu E está com 70 aí? 70? estou caminhando para 7,5. Lúcido, que é uma maravilha. Hoje tomei um pote de açaí com açúcar, eu só uso açúcar branco, tudo direitinho, leite em pó dentro do açaí, fiz aquele tigelão, tomei, é pouco instante, mais cedo. Foi meu jantar hoje à noite. Então, mas a pessoa tem que fazer um trabalho e conseguir. Olha que eu sou sampaco, eu já sofri o pão que o diabo amassou. Eu e Deus é que sei as coisas que já passei. Mas Aqui, sim, sim. O Antônio Aparecido, ele está perguntando aqui, ó. Só uma pergunta. Eu associo o Sampaco à idiotia. Não sei se ele quis se referir a idiotice ou alguma coisa é assim. idiotia, né? Ele tá, veja, não necessariamente, tem sampacos inteligentíssimos, que não tem nada na linha de idiota, nada disso. Mas tem sampacos que eles são tímidos, medrosos, é um conjunto de coisas. Isso precisaria a ciência correr para cima, fazer uma amostragem mais forte, maior, porque eu sozinho não dou conta disso. Eu tenho uma observação Não, muito grande, Rafa. Se alguém depois quiser saber melhor, Rafa, eu não sei se vale a pena, eu posso passar meu WhatsApp aí, não tenho problema nenhum. Graças a Deus, nunca ninguém me incomodou no WhatsApp. vai bombar, Não, se vai bombar. tiver um interesse, pode. Tem uma pessoa até que está querendo fazer uma avaliação, que ela estava aqui no grupo, depois, eu não sei se ela ainda está, depois eu vou lhe responder. Ela está me chamando aqui no WhatsApp, depois eu vou responder a ela e a quem me procurar. Se você achar por bem, pode informar meu número, não tem problema nenhum, meu site. Não, então informa aí. Deixa eu até dar um depoimento aqui, pessoal. É muito interessante a consulta dele. Muito interessante. Eu estou em acompanhamento também, porque eu estou me sentindo meio sampaqueado, mas na minha pré-avaliação já deu que não é nada tão grave, porque é uma série de coisas, não é só o olhar, tem uma série de etapas, né, que ele verifica, mas é muito interessante. Amaral, aí antes de você começar, para você já começar a falar né, das coisas, enfim, do seu livro, você teria alguma dica assim para o pessoal tratar o Sampaco? O que poderia dizer assim de fácil que a pessoa possa fazer para ela já começar a entrar no caminho ali de um tratamento? Eu vou, Né? Porque, tipo assim, ela quer corrigir, a pessoa está eu vou fazer e ela quer corrigir. aí da sua fala. Geralmente eu não costumo dizer consulta, por duas razões. Sampaco não é doença, eu não vou tratar nenhuma doença, e nem tratamento. Eu vou fazer um acompanhamento para que a pessoa faça ela própria vai conseguir fazer essa correção. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Rafa, se essa bateria está. Essa bateria aqui, ela está. Mas eu acho que dá tempo ainda, a bateria. Vocês estão me vendo aí, então? Tá, tá ok. A bateria, rapaz, que não estava muito legal aqui, aí eu fui ver agora. Ó, enquanto você está vendo aí, deixa eu falar aqui, teve uma colega que perguntou aqui, olha, que chegou agora. É, Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Ó, no que se baseia o estudo de Sampaco? Entrei agora. Gabriela, pedi você, por gentileza, depois para dar uma olhadinha na live, ela vai ficar salva, porque ele já falou isso lá no iniciozinho. Tá bom? Só para a gente não perder aqui Eu o, estou com o caminho. pouca bateria, talvez não dê para ir até o final, mas vou tentando aqui. Mas voltando ao que você falou do tratamento, não é bem tratamento, é uma correção. Sampaco é uma Isso, isso. condição, vamos deixar bem claro, não é doença, não é maldição, é uma condição do pensamento que precisa ser cuidada. A dica que eu posso dar, a primeira coisa é identificar bem na sua mente. Espera aí, eu tenho traços do que esse rapaz, desse senhor está falando, do que o Rafael está aí apresentando. Será que eu tenho traços? O primeiro passo é reconhecer que sim. Porque se ela não tem nenhum problema, ótimo, graças a Deus não tem. Mas se tiver, ela vai caminhar e talvez vá cair ali na frente. Não vale a pena insistir.
Se ela tiver traços sampacos, é melhor que ela cuide. Ela cuide e, com certeza, os resultados... Eu, em breve, Rafael, depois eu vou lhe explicar melhor, eu venho vendendo apenas um livro. Eu não cobro de ninguém nada. Se alguém aparecer cobrando em meu nome, é mentira. Eu não cobro de ninguém nada. Eu sempre quis passar isso de uma forma, como se fosse uma coisa humana mesmo. Eu escrevi um livro, me deu muito trabalho, me afastei do tipo de trabalho de publicidade que eu fazia, me dediquei muito a isto e sempre, infelizmente, tudo gira em torno de despesas e receitas. E eu fiz um livro, ele está traduzido na Amazon em inglês, no mercado americano, ele vende lá, e aqui no Brasil ele tem também na Amazon em e-book e tem também em capa dura. Mas o capa dura comprado na Amazon, ele é caro, um pouquinho mais caro. Eu vou mandar imprimir uma outra quantidade, que eu acho que eu só tenho 3. Eu mandei o do Rafael, de uma outra moça, eu acho que eu só tenho 3 livros agora. E eu vou mandar fazer uma tiragem de uma quantidade para quem se interessar. O livro custa R$100, ele é mandado para qualquer lugar do Brasil. Se a pessoa não gostar, me devolve e eu devolvo o dinheiro sem discutir o assunto. Não gostei, Amaral, me dá tua conta bancária, eu devolvo o teu dinheiro. Mas visando uma melhor qualidade de correção, eu já cheguei à conclusão, eu fiz uma videoconferência, uma videochamada com o Rafa ontem, e eu estava olhando ele. Uma coisa eu estar falando com a pessoa Sampaco, eu e ela, como nós estamos aqui na tela, nós dois. Eu vou ter muito mais condições de ajudar essa pessoa. Então, um custo de X, que eu vou ver o valor, vou dividir em 10 vezes no cartão. Vai o livro para a pessoa e eu faço 2 lives com ela durante 3 meses. A cada 15 dias uma live, que eu vou estabelecer o tempo. Se ela não tiver resultado, eu devolvo o dinheiro dela todo. Todo. Ela me devolve apenas meu livro e eu mando o dinheiro dela todo de volta. Mas eu quero que ela tenha resultados. Eu quero ver ela bombar na vida dela, ter resultados. Que pode ter. Hein, Amaral? Desculpa interromper. Posso contar para o pessoal o que eu te sugeri? Pode sim, pode, claro. Então, olha só, pessoal. Eu sugeri ao Amaral. O que acontece? Agora, mais especificamente, principalmente nós que trabalhamos com leitura facial de alguma forma, aqui na live tem pelo menos uns 25 que fazem isso, eu sugeri ao Amaral a fazer um curso para nós. Porque aí o que acontece? Para nós, porque identificar o Sampaco é fácil, mas o acompanhamento, como lidar com pessoas nessa situação, e quer dizer, isso faz parte do arcabouço de quem trabalha fazendo análise facial também. E aí ele aceitou o desafio de fazer um curso, entendeu? Então eu falei com ele que ajudo, eu não vou ganhar nada com isso, não quero, falei para ele que meu objetivo é fazer com que muitas pessoas consigam, né, obter uma certificação, uma especialização em Sampaco. E ainda mais sendo você o maior especialista do Brasil que a gente conhece atualmente, especialista nesse assunto, e de um tempo tão extenso, né, só especificamente nisso, eu não conheço outro, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Então, aí eu sugeri, pessoal, aí ele vai estar vendo depois aí o custo, mas não vai ser um negócio caro, porque o objetivo não é arrumar dinheiro, o objetivo aqui não é lucro, não é isso. Se não fosse isso, eu não estaria nem falando isso aqui também. Então, depois, quem quiser, né, quem se interessar em saber, ele só não vai falar o valor aqui ainda, porque ainda está vendo, mas não vai ser uma coisa cara, vai ter certificado, vai ter apostila e num valor que dá para todo mundo pagar tranquilamente. Certo? Então, aí depois, os livros, eu acho que são 3 que ainda tem. Quem chegar primeiro leva, fazer o quê, né? Então, aí já entra em contato com ele. Qual é o seu WhatsApp, Amaral? É o DDD, é o 71. Então, olha só, DDD 71. Será que eu consigo digitar aqui, Rafael? Eu boto aqui. Fala aí que eu vou botando aqui. Fala aí. Eu vou botar aqui também, ó. Que minha bateria está quase no fim, pessoal. Fala aí que eu boto. 71. Estou botando ele aí na tela agora, ó.
Ah, beleza. 99734, ele saiu aí agora, ó. 3 Ah, tá ok. Aí, ó, pessoal, já tira o print aí e já corre lá. 997343191. Eu pediria que não me ligassem pelo telefone, que mandem mensagem de texto, que eu respondo por mensagem de texto. Ô, Neto, obrigado, meu irmão, obrigado, meu irmão. O Neto está se colocando à disposição. O Neto é dono de uma empresa de impressão digital muito boa, pessoa Ah, é? da minha amizade aí. Amaral, vamos Eu ter que acabar para sua... tenho que acabar a bateria, Porque se a sua bateria acabar, a gente perde a live. senão vamos ter problema. Um abraço, peraí. Beijo no coração, Amaral. Vou ter que salvar. Adorei a live com você. E aí, eu não sei se ele vai fechar, se me der tempo de fechar antes. Ah, deixa eu ver aqui se eu ainda consigo colocar. Ah, não vou conseguir. Mas fecha aí para a gente não perder. Pessoal, beijo.